Fala galera, craques da voz na área. Passei para falar sobre Palmeiras e Flamengo, jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo já se enfrentaram 3 vezes aí num período de 10 dias. 2 jogos válidos pela Copa do Brasil. Infelizmente o Palmeiras não conseguiu passar de fase, ficou nas oitavas. Palmeiras perdeu a classificação no primeiro jogo, né? Quando ele não jogou nada no Rio de Janeiro. E hoje a gente pôde confirmar isso. Se o Palmeiras tivesse coragem, não tivesse sido covarde no primeiro jogo, a gente teria passado de fase sim, porque o segundo jogo do Palmeiras válido pela Copa do Brasil foi excelente, assim, o Palmeiras jogou muito contra o Flamengo, infelizmente a gente não conseguiu a vaga. Mas vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras hoje foi jogar no Rio de Janeiro com time misto. O Palmeiras está visando aí o jogo da semana contra o Botafogo válido pela Libertadores. Então assim, o Abel mandou para campo um 3-4-2-1, né? E aí nós tivemos a surpresa do quê? O Caio Paulista ele vinha sendo titular. Ele vinha de titularidade e aí quem jogou hoje foi o Vanderlan. O Giai assumiu a lateral, né? Do outro lado, direita. E aí o Palmeiras entrou no ataque com um atacante, que era o Lopes, e entrou com a novidade do Lázaro e o Maurício, que também eles não são titulares. Então assim, foi um mistão do Palmeiras contra o time titular do Flamengo jogando em casa. Então assim, a princípio quando saiu a escalação eu falei, puta, Palmeiras tá pensando quarta-feira, beleza. Vai ser muito difícil, né, ganhar do Flamengo hoje, ainda mais com time misto. Mas o Palmeiras fez um bom jogo, o Palmeiras equilibrou o jogo. No primeiro tempo, o Palmeiras foi prejudicado no jogo, vamos ressaltar isso aí. No primeiro tempo, o Richard Rios tomou um soco na cara do Pulgar, que o VAR simplesmente fingiu não ver, né? Vamos colocar assim, que ele fingiu não ver. E aí ele deveria ter sido expulso, não foi. Isso já muda totalmente o jogo, porque se um jogador é expulso com 10, 15, 20 minutos do primeiro tempo, a estratégia do time vai por água abaixo. Mas enfim, né? Estamos falando de Flamengo. E aí o Palmeiras no primeiro tempo teve chance de abrir o placar, não conseguiu abrir o placar. O Flamengo também foi pro ataque. O Everton salvou o Palmeiras no primeiro tempo, porque o Everton fez umas 2, 3 defesas ali, cara a cara. Uma com o Pedro, que o Pedro cabeceou. O Everton faz a defesa, a bola ainda baixa no travessão e vai para escanteio. Então assim, o Palmeiras no primeiro tempo, ele soube controlar um pouco o jogo, passou algum sufoco, mas foi um jogo igual. Foi 50-50 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Palmeiras volta diferente. O Aníbal Moreno, ele tomou um cartão amarelo. E aí a gente não sabe se o Abel tirou ele por conta do cartão amarelo ou se o Abel tá pensando já na sequência da temporada, que é quarta-feira o jogo contra o Botafogo. E ele colocou o Fabinho. E justamente o Fabinho, que entrou no lugar do Aníbal Moreno, falhou no gol do Flamengo no segundo tempo. A bola vem cruzada rasteira e o Fabinho não consegue cortar. Ele fura na hora que ele vai chutar. E a bola sobra pro Arrascaeta, que chuta mascado, bate no braço do Vanderlan, engana o Everton e vai pro gol. Aquele golzinho chorado. E aí o Abel fez algumas mudanças. O Abel, que tinha entrado com Lázaro, Maurício, Lopes e Richard Rios, ele altera. Ele coloca Luigi, Veiga, Rony e Rômulo no segundo tempo. Na minha opinião, o Flaco Lopes e o Maurício estavam fazendo boa partida. A gente não sabe se ele tirou porque os jogadores pediram, não sabe se eles sentiram alguma coisa. Eu acho que o Abel tirou muito mais pensando na sequência do campeonato. E aí ele colocou o Veiga, que é titular, para tentar dar uma criação, já que o Palmeiras estava atrás do placar, né? Para tentar alguma coisa. E aí foi aonde que eu percebi que o Palmeiras melhorou. Na minha opinião, o Palmeiras melhorou com essas mudanças. E aí conseguimos fazer o gol de empate. O Palmeiras conseguiu fazer o gol de empate no segundo tempo. E obviamente o VAR entrou em ação. Por que eu estou falando isso? Porque era nítido que o jogador do Palmeiras não estava em posição de impedimento. O Rafael Veiga cobra o escanteio e essa bola é tirada da área pela zaga do Flamengo. O Rômulo pega esse rebote, lança na área. O Rony, ele tá uns 3 metros atrás do último defensor do Flamengo e o VAR anulou. O VAR não, desculpa. O Bandeirinha, ele anula o gol. Por quê? Porque o VAR foi caçar alguma coisa lá, porque vamos caçar. Caçaram o primeiro impedimento do Rony. Ah, não tem. Caçou o segundo impedimento, porque o Rony cabeceia a bola, o goleiro dá o rebote, e aí quem faz o gol é o Luigi.
o VAR foi caçar para ver se o Luiz estava impedido. Então, assim, é constrangedor, cara. Os caras ficaram 3 a 4 minutos para ver um lance claro. Não tinha impedimento, não tinha nenhuma irregularidade no gol do Palmeiras, mas é aquilo, era o Flamengo. Então, o Flamengo, cara, é nítido como a arbitragem apita a favor desses caras, velho. E aí o Palmeiras conseguiu chegar no seu gol de empate. E aí o jogo fica bem truncado, continua aquele jogo 50-50. O Palmeiras teve um jogador a menos no finalzinho, o Murilo. Vou falar sobre o Murilo, porque o Murilo tá fazendo péssimas partidas pelo Palmeiras, desde que ele voltou de contusão. Ele não consegue voltar naquele nível que ele atuava antes. E, cara, ele tá comprometendo, na minha opinião, errando passes bestas. Alguns lances, cara. Hoje mesmo teve um lance pra mim que eu achei, cara, inacreditável. O Veiga que tava com a bola lá na lateral esquerda, lá um ponto que daria para lançar a bola dentro da área. E o Veiga não faz isso. O Veiga toca pro Murilo. O Murilo, cara, recebeu a bola do Veiga, que na minha opinião é um dos melhores jogadores do Palmeiras tecnicamente. E o Murilo tenta fazer o lançamento para dentro da área. E lógico que ele errou. Murilo, não dá, cara. Você é zagueiro, irmão. Quando você tá em boa fase, você pode até tentar essas coisas, mas você tá na fase que não dá pra você fazer isso. Quando você recebe a bola do Veiga, você não tenta ser melhor que o Veiga, você não tenta lançar, deixa pro Veiga fazer isso. Se nem o Veiga tentou, você não tem que fazer isso, entendeu? Então assim, irmão, Palmeiras com misto contra o time titular do Flamengo, jogando no Maracanã, o empate tá muito bom. Palmeiras veio de uma sequência aí de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, sem vitórias, e aí ruins no Campeonato Brasileiro, sem vitórias, e aí tudo aquele suspense, né? Como que o Palmeiras vai reagir agora depois da eliminação contra o próprio Flamengo na Copa do Brasil? Reagiu bem. O Palmeiras conseguiu trazer um ponto, jogando bem no Rio de Janeiro. Obviamente, você tem que colocar num contexto, né, cara? Por que eu tô falando que é um bom resultado 1-1? Porque foi contra o Flamengo, contra um time misto, no Maracanã, vindo de uma eliminação na Copa do Brasil. Então, assim, no meu ponto de vista, bom resultado pro Palmeiras. E é isso, rapaziada. O Palmeiras soma um ponto. O Palmeiras continua na briga pelo título. E vamos que vamos. Avante palestra. Se inscreve no nosso canal aí, rapaziada, no YouTube. Compartilha. Ativa o sininho para receber notificações. Segue a gente lá no Instagram e tamo junto. É nóis.